Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Seu Sniper. Eu sou Davi Matos, CEO da Dom Consultoria Estratégica, e o papo de hoje é um papo fundamental em todas as empresas. Como é que se trabalha dados? E no nosso caso, como a gente é uma consultoria especializada em estruturação comercial, a gente vai puxar a sardinha um pouco para o nosso lado. Como é que a gente pega o dado, limpa, trabalha, refina, para que ele gere tomada de decisão, que ele ajude a vender mais, a vender melhor, a acelerar o processo de resultado que as empresas precisam atingir. E para isso, já teve 2 episódios anteriores em que eu sentei na cadeira de entrevistado e o meu sócio Beto me entrevistou. O primeiro para a gente falar sobre como é que se vende consultoria, e o segundo a gente explicou como é que se estrutura uma War Room no meio do ano, uma War Room que possa olhar no retrovisor, ver o teu primeiro semestre, aquilo que funcionou, o que não funcionou, o que precisa ser ajustado, e como traçar planos objetivos para que o segundo semestre consiga garantir que o ano feche no azul. Hoje, o entrevistado é o Beto. Ele me entrevistou nas outras oportunidades e agora meu querido sócio Roberto Becker. Pô, tudo bom, pessoal? É muito bom estar aqui de novo. Pouco tempo agora, então vai ser uma coisa recorrente que a gente vai fazer. Enfim, feliz de estar aqui de novo. E agora falar um pouco puxar a cancha pro meu lado, né? E falar um pouco sobre dados. Cara, e isso é certeza, a gente já tem determinado. Esse papo aqui vai acontecer pelo menos uma vez por mês, porque a gente aprende muito com essa troca, a gente revitaliza o que a gente faz no dia a dia, às vezes está tão imerso na operação. É, E é legal também para que as pessoas saibam um pouco de como o trabalho da Dom age, como é que a gente pensa desde a estruturação comercial, mas como que parte da inteligência de dados, né? Mas para começar essa conversa, Beto, vamos falar. As pessoas sabem que tu é o meu sócio aqui, que nós uhum. juntos fazemos a Dom, e junto com a nossa equipe, mas um pouquinho do Beto mesmo. Tu é um cara super novo, e dados é uma área muito sensível nas empresas. Cara, tu é super inteligente, tu poderia ir para uma série de caminhos diferentes. O que é que faz tu cair em dado? Foi o dado que te puxou? Foi tu que buscou? Por que atuar nessa área? Bom, foi uma mistura muito de oportunidade com, sei lá, uma mistura de habilidades ou vontades que eu tinha mais novo. Então vamos bem sumariamente. Uns 15 para 16 anos já comecei a brincar com Python, sei lá, tinha uma tarefa de física e eu tinha que converter. Pô, muito nerd, né? Não, muito. Vocês vão perceber aqui Tarefa de hoje. física, eu vou Aham. usar Python para resolver a minha tarefa. Eu misturei, resolver com Python, aprender Python com as atividades que eu tinha de física na época, termodinâmica ou talvez qualquer outra matéria que envolvesse temperatura, e era converter Celsius para Fahrenheit. É uma fórmula meio chatinha, tem umas frações, divide por 9, enfim. E isso em Python foi meu primeiro contato com dado na vida, porque todo tipo de programação envolve algum tipo de dado, né? Enfim, programação sendo muito esdrúxulo aqui é uma entrada de dado, o algoritmo trata esse dado e é um cuspindo outro dado da maneira que a gente quis tratar. Então, querendo ou não, esse foi meu primeiro leve contato com dado, mas passando bem para frente, quando eu comecei passando vestibular para estudar na computação, curso de computação na Federal, antes mesmo de entrar, eu consegui uma vaga de estágio num BI, seja lá o que fosse BI na época para mim. Tinha um, um questionário, um processo seletivo que era um questionário, e a última questão era um código em SQL, que é basicamente a linguagem para tratar dados. E ali eu não sabia nem o que que era SQL. Aí fui pesquisar na internet, enfim, resolvi aquilo ali, era bem básico. Inclusive eu tenho na minha gaveta, eu fui ver hoje em dia, um negócio assim ridículo. Mas aquilo me entrou na minha cabeça porque eu era muito ou engenharia ou computação. E uma mistura dos dois no sentido de pensar como resolver aquela coisa, não só, por exemplo, não desmerecer ninguém, mas não é fazer um design de um site, por exemplo. Eu queria ajudar na tomada de decisão de negócio, resolver grandes problemas. E o BI é um meio termo entre negócios, barra cadeiras de direção, a gente conversa com todo mundo e pensar sistematicamente, resolver grandes problemas com a parte matemática barra computação que eu gostava. Então é mais ou menos aí que eu entrei, foi achei uma vaga de emprego, fui entrar, aí fiquei 3, 4 anos fazendo só isso da minha vida, antes de te conhecer e entrar na Dom, sabe? Então foi meio surpresa. Cara, dados é uma área.
meio hypada assim nas empresas, né? Todo mundo É. precisa ter área de dados, eu preciso trabalhar meus dados. Acho que hoje dados já vem há algum tempo e agora também tem a IA nisso. Mas aí a gente fala um pouquinho mais para frente. Qual é o O grito do samurai, o grito do onomatopeia ninja? de ninja. IA! Mas quando a gente olha para o dado e ele sendo tratado de uma maneira, todo mundo falando, e eu vejo que muita gente fala, mas pouca gente define o que é uma área de inteligência de dados. Como que tu explica? Eu quero implantar uma área de dados na minha empresa. O que deve ser essa área? O que eu preciso ter para fazer sentido essa área? Uhum. É muito importante salientar que a área de dados é uma área de desenvolvimento que não está desenvolvendo produto. Pensa que numa empresa vai ter funcionário front-end, full stack, back-end, enfim. É uma coisa separada que não está pensando em desenvolver novas features ou fazer suporte. Ela está olhando para dentro da tua empresa, né? Então, o que define uma área de dados? É uma área que faz o histórico de transações, seja, sei lá, qualquer tipo de transação que a tua empresa produz, seja passar um objeto de fase no CRM, por exemplo, e criar histórico, com esse histórico, armazenar ele no banco de dados e criar informação em relação a isso, seja lá qualquer tipo de informação que seja. Mas eu acho que qualquer empresa que já tem duas pessoas tem que pensar numa mini área de dados, seja vocês dois. Obviamente, no começo vai ser todo mundo, vai ser área de dados. Mas ter os dados, o histórico do que tu tá fazendo e tomar decisão em relação a isso, eu acho que pode ser considerado uma área de dados e deve ser considerado, porque tratado seriamente desde o início, né? Como é que a gente vai tratar essa campanha de marketing, por exemplo? Pô, essa aqui tem um cachorro é mais bonita, mas essa aqui vende mais. Pô, não preciso pensar duas vezes, né? Essa é uma pergunta que eu ia fazer um pouco depois e tu já trouxe agora. Qual é o momento certo de ter dados, né? Uhum. Porque, assim, às vezes as pessoas pensam, eu tenho que ter uma área, então, para ter uma área, eu tenho que ter uma grande empresa. Porque, Aham. primeiro, eu tenho que ter uma área de produto, uma área de vendas, uma área de marketing, uma área de pessoas, uma área financeira, uma área administrativa. E aí, depois que eu tenho todas essas áreas, que em tese são áreas fim, e dados seria uma área meio, Uhum. né? Que eu vou pensar em ter uma área de dados. Mas tu traz, então, a tese de que desde o momento zero eu já preciso olhar para dado. O Bruno, se eu não me engano, no episódio dele da Bruno Ace Feeds, ele comenta que desde o início ele tinha martelava muito a parte de OKRs, né? E eu acho que parte de dados é muito em relação a ser data-driven, que é uma outra palavra charmosa hoje em dia, que é, enfim, ser orientado a dados, né? Cara, desde o início. Sempre que tu for tomar alguma decisão, e de novo aqui, sendo o mais genérico possível, pegar o histórico de alguma transação, alguma informação, armazenar isso no lugar e tomar decisão em relação a isso, já pode ser considerado uma área de dados ou BI, enfim. E deve ser desde o início. A gente, dentro da DOM, a gente faz isso sistematicamente, direto. A gente sempre toma uma decisão baseada em dados, está valendo a pena, enfim. É algo que eu acho que ficou na moda porque dentro da área de dados mora o mundo de inteligência artificial, mora o mundo de aprendizado de máquina, que é machine learning, mora esse mundo que virou cool, mas a área de dados é imprescindível, né? Basicamente toda empresa de software precisa ter, e aqui empresa tradicional também entra, lanchonete deve entrar, banca deve entrar. Beleza, todo mundo deve entrar. E tem vários termos. Tem o Data Driven, tem o Aham, BI, que às vezes BI é produto, BI é área, BI é aham, fim, é processo. E hoje é muito fácil produzir dado para qualquer coisa. Tem até o livrinho que a gente um tempo atrás conversou que é muito interessante, que é Como Mentir com Dados, né? aham. É muito divertido o livro e, de fato, a gente pode interpretar o dado na maneira, políticos fazem muito isso, né? Em épocas de campanha, eu posso pegar o mesmo dado e condenar ou inocentar alguém com base na interpretação que eu vou dar para aqueles dados. E nesse meio, pensando que é uma empresa que quer o dado para ajudar realmente a acelerar a tomada de decisão. Uhum. Como que eu consigo separar o que é dado de fato e o que é distração? O que polui a minha visão mais do que esclarece? Porque também imagino que haja níveis de sofisticação desse dado, né? Eu tenho que começar numa camada e eu vou Uhum. subindo degrau a degrau. Minha faixa, minha graduação vai aumentando.
Eu acho que talvez o principal seja encontrar os parâmetros, os dados que realmente movem o ponteiro, né? Ah, vamos lá, numa banca, a quantidade de gente que entra nessa banca é um ótimo parâmetro para a gente fazer, medir esse dado, né? Mas a quantidade de gente que para na frente dessa banca, por exemplo, a quantidade de likes do Instagram que a gente sempre comenta, né? Então, o que eu penso, e até talvez a gente deva conversar no mais em diante, uma empresa de software, por exemplo, tem vários painéis ali no CRM. Eu não acho que, ou no Power BI, já te respondendo, a gente até pode fazer um momento dicionário para o pessoal aí de casa começar a entender de verdade o que que é todos esses termos, assim, que em inglês, ou enfim, acabam dificultando. Ah, mas uma página, se o cara que está olhando aquele painel na tua frente tem que dar scroll down para olhar outras informações, eu acho que ali já é demais, entendeu? Acho que é um conceito bem. Por exemplo, eu tenho outro conceito aqui fugindo bastante. Se tu é o pedestre e tu tá fazendo alguma coisa correndo, provavelmente tu não tá fazendo uma coisa certa, sabe? É algum guia que tu tem que olhar, porque tem um estudo bem famoso que a gente lê em Z, né? Da esquerda para direita, de baixo para cima, só que cruzando no meio. Então tudo que fica para baixo aqui. Aí, putz, dado que não tira desvio padrão, por exemplo, a gente tem 10 vendas de 5.000 e uma venda de 250.000. Se a gente não tirar aquele dado, por mais que seja uma ótima venda, a gente vai olhar para aquele dado poluidamente, por exemplo. Ou o ticket teste, por exemplo, já peguei muito na época que a gente trabalhava junto, umas notas fiscais de 100 milhões, assim, que a gente foi ver lá no passado, era uma nota fiscal interna da empresa que estava poluindo o dado. Mas pensando de início na empresa, é já estabelecer o que que é o norte, por exemplo, o que que é o dado que realmente mexe a ponteira. Uma consultoria ajuda muito nisso para saber, por exemplo, essa é a nossa operação, estruturação comercial. Motivo de perda é um dado que a gente quer olhar, que sempre fala, data de fechamento é um dado que a gente quer olhar, tempo entre uma etapa e outra é um dado que a gente quer olhar. Então, varia muito de operação, vale muito dos donos, das tomadores de decisão, saber o que está poluindo ou não. Essa questão de olhar o histórico comercial, primeiro que é normal a gente entrar numa empresa que reconheceu, preciso de uma estruturação, né? A gente entra e não tem um dado pregresso. Uhum, Então, eu quero fazer um planejamento comercial para o próximo ano, mas eu não sei, eu já existo há 3 anos, mas eu não registrei meu histórico de vendas. Eu sei que vai vender, não vai vender. Então, uhum, ou eu vou buscar no ERP, na parte financeira, as notas emitidas para saber o valor médio, e aí eu. Só que se eu não tenho o volume de clientes que eu atendi, de leads que eu atendi, para poder chegar naquele número X de vendas, uhum, também acaba sendo um dado, quase que um exercício de futurologia, né? A gente fez semana passada, a gente trabalhou num projeto de War Room de um dos nossos clientes, né? uhum, E aí tinha ali uma venda no primeiro semestre que foi animal e distorcia o valor do ticket médio. Então, quando a gente faz a projeção para o segundo semestre, se eu considero aquela uma venda fora da uhum. curva, meu valor ia ficar totalmente irreal, né? Então, essa importância de olhar para o dado, mas não olhar só para ele cru, e Aham. sim que outras variáveis eu E aí, considero, né? até indo em linha, que eu acho que eu talvez não tenha respondido muito bem a última pergunta, mas o dado tem muita questão de confiança, cara. Principalmente em empresas grandes, por exemplo. Se tem algum painel que tem algum dado que alguma coluna que tá vazia, ou um dado que tá errado, a pessoa tem uma desconfiança com tudo. A partir daquele momento, aquele painel inteiro não tá funcionando, apesar de ser um bug que às vezes é culpa da própria pessoa que botou o ticket errado no CRM, entende? Então tem muito essa questão de confiança da gente a ser mais data-driven, de ter noção que o que está ali errado, naquele momento está errado, não é algo perpétuo e a gente tem que ir evoluindo, todo mundo andando na mesma direção, né? Quando a gente fala em dado orientado para vendas, né, eu preciso ter a informação para tomar decisão se eu. Com o dado correto, eu posso definir se eu preciso de mais pessoas, se eu preciso de mais produtos, se mais suporte, se a minha margem está correta ou não. Enfim, pode olhar a operação, fazer o raio-x dela, né? Qual é o maior erro que tu encontra nesses nossos diagnósticos e clientes que a gente atende quando o assunto é tratamento de dados? Qual é o maior problema que é a primeira coisa que tu vais agir na tua área de inteligência de dados? Cara, um que eu pego muito
é campo mal preenchido, e aqui pensando bem em CRM comercial mesmo. Campos que são extremamente valiosos, tipo produto, tipo valor, tá ou desatualizado ou mal preenchido, e a partir do momento que está desatualizado ou mal preenchido, vira bagunça. Uhum. E aí, questão especificamente de tratamento de dado é campos que deveriam ser numerais serem texto. Isso é um erro muito simples, muito fácil de tratar, porque às vezes a pessoa escreve por extenso o valor do contrato, às vezes bota ponto, depois a vírgula, como separador de casas ali, bota separador de milhar. Enfim, esse é um tratamento muito básico que deveria ser intuitivo. Outro, quando tem a possibilidade de escolher entre uma seleção de coisas, tipo aquele Dropboxzinho, fazer, porque isso é maravilhoso para tratar os dados, porque limita a possibilidade da pessoa escrever o que é que ela quer de maneiras diferentes e na hora que tu vai botar no painel tem motivo de perda, dinheiro, tem money, tem dinheiro com D maiúsculo, dinheiro com D minúsculo, e aí tu vai ver aquele painel, tem 72 possibilidades de motivo de perda, mas a real tem três, só que várias maneiras de escrever a mesma coisa, sabe? Cara, tu vai respondendo, eu estou pensando aqui na realidade de uma empresa, né? Então, se a empresa começa a existir, começa a dar certo, funcionar, tracionar, eu sou da área financeira, eu vou ter o meu ERP, que Uhum, eu vou buscar para ter os dados de faturamento, de pagamentos, contas a pagar e receber. Aí eu vou ter o meu gestor de pessoas, por exemplo, tu citou o Bruno da Feeds, ex-Feeds, e aí o cara de RH vai querer uma informação sobre um software para gestão de pessoas, que pode tanto envolver parte de departamento pessoal quanto de gestão de pessoas, benefícios, avaliação de desempenho, o PDI, ter tudo ali registrado. O cara do financeiro, do comercial, vai querer ali uma ferramenta de um CRM, uma ferramenta de sales engagement, automação de disparos de mensagens e etc. Como fazer? E aí parece assim, começa a virar um megazord meio penso, meio torto, né? uhum. Porque eu vou contratar uma para atender especificamente a minha necessidade, tu contrata para atender a tua, ele contrata para atender a dele. A unificar isso tudo seria mais interessante chegar um engenheiro de dados, ele orientar a contratação desse software, pensando numa arquitetura, numa espinha dorsal para a empresa como um todo, ou tu entende como pressuposto, porque isso é quase utópico, né? Tu Uhum, pegar assim, não, beleza, eu preciso de várias soluções, então vou contratar um engenheiro de dados para pensar a minha arquitetura uhum. tecnológica. Isso é utópico, sendo bem realista. Mas de que maneira tu consegue minimizar essa torre de Babel, que eu vou ter um software que não conversa com o outro, não conversa com o outro, depois, Beto, vai lá, dá teu jeito, cria Uhum. API, sei lá, ok, mas me dá uma informação correta. Acho que tem dois caminhos que convergem bastante. Primeiro, fazer um dicionário de dados que as empresas negligenciam demais, que é basicamente uma documentação do nome do campo, o que que trata, qual que é a origem, qual que é o tipo de dado. Por exemplo, data de fechamento do CRM é um campo de data, a origem é o Salesforce, e ele significa que é a data de fechamento daquele objeto negócio, por exemplo. E fazer isso para todos os campos, intermediando todas as ferramentas, certo? Então, vai ter campos dado do Salesforce, dado, por exemplo, né, dados do RP, dados de tananã, tananã, tananã. Tudo aquilo ali. Fizemos esse documento, certo? Segundo passo, unificar tudo no banco de dados. Eu fiz exatamente esse trabalho já mais de uma vez. Não, parece um Megazord, mas não é se tu fizer muito bem pensado, certo? Jogar todos os dados brutos para um mesmo esquema, por exemplo, um banco de dados Oracle, tá? Não vou tentar não ser muito técnico aqui, mas enfim, onde as informações se relacionam, por isso banco de dados relacionais. Tu consegue jogar todas as informações de todas as ferramentas ali numa camada de dados bruto, ou RAW, né? Que a gente chama que é o nome do esquema clássico. E aí a gente consegue relacionar um dado com outro. Como é que eu vou saber qual dado relaciona com o outro? Por isso a importância de fazer um dicionário de dados muito bem feito. Depois disso tudo bem feito, eu acho que, como tu comentou, a ferramenta em si, se for uma ferramenta bem documentada, que a grande maioria hoje em dia é por causa das IAs, é muito fácil criar uma documentação de uma API, por exemplo, não precisa se ater, putz, essa aqui não tem.
é muito difícil de tratar os dados, essa não é tão difícil. A partir do momento que tu tem a ferramenta e tu tem acesso às documentações, é tu fazer o beabá bem feito, que isso aqui que eu tô falando agora não é nada, assim, Uhum. década de 80 as empresas já faziam. Fica simples no futuro, mas se tu não fizer isso, tu nunca vai conseguir cruzar o dado de venda que está no teu CRM, no painel do CRM, com o dado de venda que está no painel do RP, sabe? A gente tem que criar um mundo de BI, por isso tu falou que é uma ferramenta, uma área. O que que é? BI é Business Intelligence, que é basicamente inteligência de negócio, inteligência de dados. É basicamente tomar decisão com base em dado. Então, o que que uma área de BI faz? Faz isso que eu te falei, juntar as informações, e aí para o trabalho do engenheiro de dados, né? Tem duas profissões muito clássicas, engenheiro de dados e analista de dados. O que que o analista faz? Vê os dados brutos e cria o tal dos painéis, né? Metabase, Tableau, Power BI, por isso que é BI se confunde, porque o nome da ferramenta é Power BI, que é E a acho que é a ferramenta mais popular que tem, né? a mais famosa do mundo, provavelmente. É. É essa, e aí chama-se BI porque é um apelido, porque Power BI que é o da Microsoft, que é o que todos os computadores Windows têm, que é o sistema operacional que o Uhum. pessoal mais usa. E mas fazendo isso, a gente consegue ter uma área que conversa com todas as outras áreas da empresa. Então fica muito simples, quando tem o dicionário, claro, o analista olhar o dicionário, ver, ah, tá, esse campo eu quero cruzar com esse, e criar essa análise que meu diretor, de operações pediu. E aí eu vou criar essa análise com, obviamente, linguagem de programação, ou Power BI é só mousezinho, a gente já cria as análises, é muito simples. E aí, fechando aqui o leque das três profissões da NBI, que é o cientista de dados, onde que ele mora, né? Cientista de dados é o que pensa daqui para frente. Então, a gente vai fazer um estudo de previsão, um estudo ah, de, acho que basicamente um estudo de previsão, seja ele qual for, aí é o papel do cientista de dados, sabe? A gente viveu essa semana um caso bem interessante que aí mostra a tua cabeça de dados, Uhum, o gestor da área de dados, a importância que isso tem. A gente pensando no desenvolvimento de um produto, eu falei, cara, vamos fazer benchmark com isso, esse, aquele, uhum, que essa pessoa, essa outra. Ele falou assim, calma, tem que maturar essa outra camada anterior porque assim, tu não sabe nem direito o que tu quer perguntar e tu já quer sair perguntando para as pessoas, né? uhum, E acho que é a tua visão analítica do dado, né? Hoje, quando a gente pensa em. Quando a gente vai para uma consultoria, e aí eu vou olhar o CRM, tu mencionou que às vezes a pessoa vai escrever por extenso lá 200 mil uhum. reais, outro vai botar número com vírgula, outro vai botar com ponto. O nome da cidade é Floripa. E a gente tem o trabalho de entender o que, que precisa ser campo obrigatório, Uhum, o que, que eu deixo o campo aberto, mas como que eu trabalho as informações depois? Porque se for o campo aberto, a chance de ser preenchido errado, e às vezes não por mal, às vezes pode ser um erro de digitação uhum, que acabe prejudicando a parametrização daquela informação. Mas campos, por exemplo, que é sempre uma briga nossa em consultoria, data de fechamento das propostas, né? E como aquilo distorce a visão, o valor da proposta enviada. Às vezes o cara está lá na etapa do funil como proposta enviada e dentro do CRM não tem um valor atribuído uhum, àquela proposta que já foi enviada. Então, tá, mas que proposta é essa? Está zerada? uhum. Quais são os erros mais clássicos que tu bate o olho? Às vezes tu não precisa nem bater o olho, tu sabe? Vou analisar um novo CRM, eu já sei que eu vou me deparar com Uhum. isso. Cara, e vai muito de convergência do que tu pensa também, provavelmente. A atividade atrasada, campo mal preenchido, isso me dá nos nervos, porque eu vou pensar no painel, isso vai ferrar pro cara que fez o painel, porque eu vou criar o painel, por exemplo, vou criar gráfico de rosca de motivo de perda, porra, muito bem feito. Vou criar gráfico de leads por dia, vou criar gráfico com taxa de conversão por etapa. Porra, se eu criar perdão, meu francês aí, né? Se eu criar esse painel que eu tô te descrevendo, se ele for mal preenchido, o painel vai ficar ou mal feito, no sentido de as informações ali foram mal preenchidas, ou zerado, que é o pior dos mundos. E acho que todo mundo já entrou num painel e tá com o gráfico assim, no data, sabe? Uhum. Então é parecido com o que tu pensas, mas não no sentido comercial, mas no sentido que vai ser uma bucha para mim. Então
É campo. Putz, aí tem coisas de quem faz programação. É campo todo minúsculo, por exemplo, motivo de perda, o M não ser maiúsculo. Então, coisas assim, bem simples, Uhum. que causam uma padronização. Outra coisa, dois campos iguais, o mesmo nome, é o mesma coisa, só que motivo diferente. De um cara chegou, o cara, vou criar esse campo personalizado porque a gente está precisando, que é motivo de perda, motivo perda, por exemplo. Aí outra pessoa cria o mesmo campo para criar motivo de perda porque não teve comunicação interna para avisar que já tinha esse campo, ou enfim, que é tanto emaranhado que eu já peguei, né? Que... É engraçado, porque é comum a gente se deparar assim, eu tenho um... A gente entra numa empresa, tem um cenário posto já lá. Tem o Aham, CRM, tem as etapas do funil, tem as métricas. Bem ou mal vai ter algum processo já desenvolvido. Quando muda a liderança, parte porque assim, eu aprendi a fazer desse jeito, a liderança nova tende a mudar algumas coisas, buscar algumas diferenças. Parte para mostrar serviço mesmo, cara. Eu preciso mostrar que a minha contratação valeu a pena, então eu quero mudar tudo da uhum, noite pro dia. Mas o quanto tu percebe, vendo diferentes líderes, gestores, que existe uma clareza de tal, o que que é necessário para a jornada comercial se construir, o que que é perfumaria. Eu tenho um cliente nosso que uma das pessoas do time, que era da área de marketing, veio pedir uma série de tarefas como aham. etapa do funil. E aí eu tive que explicar, olha só, isso aqui não é uma etapa, isso aqui é uma tarefa. Se eu colocar a tarefa aqui, eu vou criar um funil de 30 etapas. É, e para a pessoa é difícil de compreender aquilo, porque na cabeça dela assim, tá, mas isso aqui vai facilitar o meu trabalho, a minha visualização e aquela dificuldade de entender que o processo não é para te atender, é para te atender o todo, é um macro, porque assim, se amanhã tu sair, a pessoa que chegar tem que entender em que ponto que isso aqui tá. E se tu sair amanhã e eu contratar uma outra pessoa, também tem que ser fácil de entender. E, acima de tudo, é uma metodologia corporativa e não pessoal, né? O Aham. processo nunca é para atender a necessidade do Davi, é para atender a necessidade da Dom. Ainda que para o Davi não seja o melhor caminho, porque ele está acostumado com outra coisa. Mas na parte de dados, o quanto tu enxerga, o quão comum é chegar uma nova liderança, uma nova pessoa que quer falar, cara, muda aqui, esse campo de perda muda para cá, isso muda para lá. Putz, eu acho que todos fazem isso. É meio que o jeito principal, sei lá, mijar no poste, sabe? Falar que eu tenho que dar um pitaco em alguma coisa que às vezes não tem por que mudar, ou geralmente o melhor é adicionar, por exemplo, tem um campo motivo de perda. O cara quer criar um campo diferente, porque, enfim, de novo, mostrar que tá ali para fazer algum tipo de trabalho, mas na verdade podia ser mudar o nome do campo, em vez de concorrência, botar, sei lá, produto, ou adicionar um campo novo, ou tirar um campo que estão utilizando bastante, mas aí entra um novelo de NAN, por exemplo. A gente está nos últimos 2 anos utilizando o campo concorrência, daí o cara tem uma metodologia nova, né, comercial, que na verdade concorrência a gente não pode falar concorrência porque, enfim, chutando alto aqui, tá? Porque a gente não pode mirar nos outros, tem que mirar só em si. Então, nós mesmos, sei lá, um exemplo esdrúxulo assim. Uhum. Pô, eu fico no meu lado de dados, fico desesperado, porque perdeu 2 anos de histórico por uma coisa tosca. E eu sei que parece muito fora, mas existem coisas bem parecidas que acontecem, que eu acho que esse é o principal, assim, tentar mudar coisas que já existem. E falando esse caso do que a gente comentou de marketing, eu quase falei o nome da pessoa. Mas documentar, eu sou muito fã de documentação e tu já percebeu esses anos que a gente trabalha junto. É quase como um algoritmo, e aí eu fico muito feliz quando vejo um mirinho, sabe? Aquele miro que tem uma setinha, o que Sim, que um fluxo precisa que organizado. tu faz enfim, planilha. Eu já vi muitos do que tu fez e é maravilhoso. É muito fácil de parametrizar no CRM, porque imagino que é um funil e as pessoas acham que às vezes esquecem que é um funil no sentido que tem um filtro ali. Se não tiver essas informações, não tem sentido passar para a próxima etapa, por isso que tem etapas, por isso que chama funil de vendas. A gente tem que preencher esses campos para ser considerado um lead qualificado, por exemplo, lá no início do funil. Se não tiver esses campos, por exemplo, é uma pessoa, não tem nem CNPJ, cara, a gente não faz sentido avançar, sabe? E isso Uhum. tem que estar bem documentado e isso são tarefas, né? Preencher o CRM, o CNPJ, por exemplo. E aí entra na parte de obrigatórios, né? Só deve ser obrigatório, aqui na minha visão, né? É aquilo que foi planejado na arquitetura do funil, que é o que faz mudar de etapa ou não.
sabe? Proposta, por exemplo, tem que ter valor, sabe? Existem funis que a gente coloca um preço que é o preço médio desde o início, para a gente ter um forecast mínimo, assim. Aí chega na hora da proposta, atualiza com valor novo. Então tem várias coisas que a gente pode fazer para ajudar o cara que está preenchendo, mas, de novo, tem que estar tudo bem pré-acordado. Se não tiver uma arquitetura que aí a gente, tu dominas isso, se não tiver uma arquitetura bem documentada e bem feita, a pessoa vai chegar lá, vai fazer do jeito dela, nada obrigatório, eu só vou preencher o nome do negócio e vou arrastando, pula 2 etapas de uma vez, aí eu fico desesperado, volta etapa, eu fico mais desesperado ainda. E aqui, cara, é incrível como as dificuldades das pessoas de entenderem a função real do funil de vendas. De Sim. tu teres um CRM corretamente parametrizado, com etapas claras. Talvez algumas pessoas não estejam habituadas com esse termo arquitetura do funil, porque eu Perfeito. contratei um CRM e o CRM já tem lá etapas padrão que vem quando eu contrato e eu vou utilizar aquilo e vou entender que a configuração básica é a configuração correta. Só que não. É porque quando eu penso na cada jornada comercial de cada tipo de empresa, pode me exigir mais ou menos etapas nesse meu funil. E a arquitetura nada mais é do que eu tenho que saber quais etapas fazem sentido para a minha jornada, partindo da prospecção até o fechamento. E ao mudar de uma etapa para outra, qual é a atividade que tem que ser feita naquela etapa, qual é o campo obrigatório a ser preenchido nesta etapa, o objetivo dela, né? Qual é o critério mínimo para eu poder avançar para a etapa seguinte, o que seria o motivo de perda desta etapa aqui, né, Aham. para caracterizar, que aí eu consigo estabelecer, quando tu falou assim, que eu saio da minha etapa de qualificação inicial lá na prospecção direto para o fechamento, cara, isso vai distorcer todas as minhas métricas de Uhum. conversão etapa a etapa. Por que isso aconteceu? Porque a pessoa deixou lá, não foi avançando no funil, foi deixando uma hora, opa, o cliente agora vai comprar, mas na verdade ele já estava em negociação, né? E aí eu não alimento isso, isso vai se perder de alguma maneira. E, e aí, esse exemplo aí, putz, vai ferrar, assim, umas 7, 8 métricas que a gente podia colher desse tipo de negociação. Porque o tempo entre etapas vai ser ridículo, né? O tempo da etapa que ele estava, mais tempo que devia, vai ficar enorme. Entre as etapas, né, que tem ali, de reunião agendada, enfim, vai ficar minúsculo, porque ele E voou por cima. aí, como que eu vou planejar comercialmente isso, né? Né? Porque imagina, eu distorci meu ciclo de vendas. Uhum, Então, eu posso acreditar, como eu saio de qualificação para fechamento num clique, uhum. cara, de repente eu vou entender que meu ciclo de vendas é de 7 dias e na verdade ele é de 43, só que eu não percorri a Uhum. jornada corretamente. Por isso tem que Então, tratar os dados muito bem, né? Tu exatamente. olhar isso, identificar que são um desvio padrão, ponto fora da curva, é resíduo no meio dos teus dados ali, é importantíssimo, assim. E às vezes é difícil identificar, porque a pessoa, não sei se quer esconder, tem medo daquilo ter acontecido, enfim, não é um erro gigantesco, mas aconteceu, enfim. E a equipe de dados tem que saber de alguma maneira, sabe? Às vezes a gente tem um número mágico lá, não desconsiderar esse ticket, e eu vou ver esse ticket. Por que está desconsiderando? A equipe de dados antes de ti estava desconsiderando, aí eu vou ver, volto a considerar e a real era um ticket de teste, por exemplo, uma nota fiscal maluca. Enfim, esse é o tipo de tratamento que é o que mais irrita todo mundo, assim, na área de dados. Cara, e agora partindo para a parte de IA. Hoje tem IA para tudo. As pessoas estão num momento de paixão e pânico pelas inteligências artificiais, né? Como que eu posso usar? Qual é a maneira? Se tem muito do FOMO, né? O medo de ficar de fora. Cara, tá todo mundo usando, só eu que não. E na Uhum. verdade não tá todo mundo usando, tá todo mundo tentando aprender, tateando meio no escuro, né? Putz, eu vi um dado, desculpa te interromper aqui, eu acho que são menos de 10% dos brasileiros utilizam IA no dia a dia. E aí todo mundo usando vai para as alturas, sabe? É um negócio doido, assim. Cara, essa generalização, ela acontece para tudo, né? Então, quando eu acabei de generalizar na minha frase, eu Aham. já criei uma generalização nova. Mas a gente fica com medo da IA achando que está todo mundo utilizando, mas é uma fração muito pequena. Criação de conteúdo no LinkedIn, por exemplo. Meu Deus do céu, todo mundo está criando, todo mundo está escrevendo, só eu que não. Dados do LinkedIn, menos de 3% dos usuários do LinkedIn criam conteúdo ali dentro. Então, existe uma área enorme de pessoas para consumir conteúdo ou para passar a criar e gerar conteúdo ali dentro, desde que tenham o que dizer. E
aqui eu enxergo muito a importância do dado, né? Mas me, aten- me atendo aqui ao que eu queria falar inicialmente, que é IA. Como é que a inteligência artificial pode me ajudar hoje no tratamento, interpretação, entendimento do que é o dado, para que ele serve, como que eu devo utilizar? Putz, é essencial, é um quase que um BI mobile ali de bolso. Por que que eu digo isso? Porque o mais comum de toda companhia é até pelo menos iniciar numa planilha, né? Eu tenho as informações numa planilha e que a gente faz isso de vez em quando. Se eu botar ela como contexto numa conversa ali no meu chat GPT, no meu Claudio da vida, e tomar decisões pedindo ajuda, evidentemente, daquilo, e a torna-se imprescindível, né? A gente quer fazer. Quanto que eu vendi mês passado? Por exemplo, tem um coworking. Quantas pessoas tiveram aqui? Se eu pegar eu tenho uma tabelinha das transações que aconteceram de quanto que eu vendi por dia, e a pessoa tem que pagar por dia, eu pago por mês. Quanto que são mensalistas? Qual é a faixa etária? Tudo não necessariamente. Para esse tipo de caso, eu não preciso de um BI estruturado. A IA deve te responder tudo com uma certa facilidade, sabe? Ela nasceu para fazer isso, esse tipo de análise. Lê uma planilha, lê um texto, lê qualquer tipo de dado que tu conseguir extrair ali e te dá informações. São muito básicas, é somar, é subtrair, é contar. Ela faz isso com excelência e há anos, tá? Não é sei que explodiu agora, mas IA já existe há muito tempo. Então, eu acho que a IA, as pessoas, não é para dar desespero em ninguém, tá? É para, assim, vamos baixar o cloud no meu computador. E uma coisa que eu converso muito aí com meu pai é o melhor jeito de aprender como fazer qualquer coisa com IA é justamente perguntar para a própria IA como é que faz, né? Sim. Qual que é o melhor jeito de eu fazer algo na minha contabilidade aqui na minha empresa? Se eu mandar para ti uma planilha, tu vai conseguir me ajudar? Enfim, qualquer dúvida que em vez de perguntar para uma pessoa do lado, a IA faz isso, pergunta para a IA. Tu faz isso? Tu gera imagem para mim? Tu consegue me ajudar a contar a quantidade de pessoas que vieram no evento da minha empresa? E é meio que a resposta é sim para quase tudo, né? É interessante, quando eu fui apresentado ao Cloud, Aham. eu contratei um curso de um dia inteiro, fiz lá o curso, e no final do curso o cara fala, mas a melhor maneira de aprender, pergunta pro Cloud. Tu Uhum. teve dúvida de o vai perguntando. Só que na época eu ainda estava muito habituado ao chat GPT. Então eu fazia a pergunta aqui, validava no outro, falava, tá, mas o que eu devo perguntar para saber? E eu fui usando os dois até que o próprio chat GPT veio e falou assim, ok, tu já está pronto para usar só lá, tu não precisa mais de mim. Aham. Agora já lá está bem parametrizado e bem construído. Mas aqui entra um problema, um desafio, vamos botar assim. A IA, ela pode te colocar num labirinto eterno, né? Porque eu posso, essa capacidade de gerar dados, interpretar textos e transformar o texto em número, e esse número eu vou contabilizar e eu vou daqui tentar extrair uma informação, eu posso ficar eternamente trazendo novos insights, e não sair nunca daquilo e dar meio que uma paralisia pelo excesso de informação. Aham. Como que eu consigo fazer para usar isso de uma maneira objetiva? Você vê, tá, então eu vou pegar isso aqui, eu vou usar na IA, essa outra camada eu vou usar na mão mesmo, eu tenho que interpretar. É, qual a tua recomendação para eu utilizar da melhor maneira possível uma IA no tratamento de Acho que dados? tu nunca pode pedir para ela tomar uma decisão para ti. Eu acho que é um bom princípio, uma boa base, assim. Ela é um acelerador, uma ferramenta para ajudar você a tomar uma decisão, ou enfim, fazer alguma coisa. A ação não deve vir dela, né? Você tem que fazer isso, sabe? Não cuspir a tomada de decisão. E a gente, no mundo de desenvolvimento, a gente fala que ela é um acelerador, né? Se tu é um desenvolvedor nota 2 ela te acelera 10 vezes, tu é um desenvolvedor nota 20 de 0 a 100. Então ela nunca vai. Se o cara é nota zero, ele não vai conseguir fazer nada, sabe? Eu não sou um pintor, não vai ser IA que vai me ajudar a pintar um quadro. Mas a tomada de decisão deve ser sua, só que a gente pode chegar na melhor tomada de decisão muito mais facilmente, né? Com mais dados mais claros, com padrões de mercado, e aí instinga todo mundo de casa. É, seja um especialista, botar no próprio prompt aí de todo mundo, seja um especialista, pesquise os melhores livros, veja quem são autoridades da área do que a gente está fazendo, enfim, utilize práticas de mercado, cases de sucesso,
coloca tudo isso como teu contexto para tu conseguir sempre tomar uma melhor decisão, por causa que é muito inteligente, é muito capaz a inteligência artificial, né? Não é à Uhum. toa o nome inteligência. Mas se perder também é muito fácil, né? Porque tu não pode deixar a rédea e deixar o cavalo tocar a charrete por ti, sabe? Sim. Eu enxergo a IA como um microfone, né? Ela vai É, amplificar tudo que tu fizer, mas se é, tu não souber cantar, aham, ela vai só amplificar uma coisa desafinada. Agora, se tu exatamente. for afinado, souber cantar, souber qual é a música que tu queres cantar, o artista que tu queres interpretar, aí ela tende a melhorar bastante o resultado, né? É, Presumo eu. Porque às vezes se é desvia um pouco. recente, né? É muito recente. E essa questão de ser recente, ela é muito boa também. Na tua percepção de especialista, o quanto tem de hype, as pessoas estão deslumbradas ou apavoradas, o quanto a gente já tem de segurança, que eu posso usar isso aqui bem. Porque a gente já viu casos em clientes nossos de quererem substituir toda uma área por IA e de segurar, cara, não é por aí, não é esse o Uhum, caminho. Ou o cliente nosso que a gente fez o diagnóstico e ele assim, tá, mas eu quero uma IA, eu quero uma IA assim. Cara, tu não sabe nem ainda o que aham. teu colaborador precisa, não adianta jogar na IA, não vai resolver teu problema. O quanto o mundo, as empresas, as pessoas estão preparadas para fazer da IA o melhor uso possível e dali extrair o suco dado, aquilo que vai gerar resultado para tomada de decisão. E aí acho que volta muito no que a gente conversou sobre acelerar, né? Um potencializador do que tu sabe fazer já. Existe muito já a ideia muito errônea de que, por exemplo, um software, o cara vai fazer alguma coisa, tem uma ideia de um software, cara, produz um Lovable e depois, daqui a um mês, a gente torna uma aplicação. Não é assim que funciona. É muitos meses, e meses pensando em software é bem pouco. Em 3 meses tu consegue fazer uma aplicação que a gente fez agora, muito boa, que demoraria mais de ano no mundo pré-IA, que hoje em dia é loucura para pensar, pensando eu, desenvolvedor, que o cara em 1990 tinha uma tela, tinha um notebook e fez o Facebook, fez o Windows, assim, é loucura. E esse ponto a facilidade de desenvolver hoje tem uma comoditização geral de softwares, da indústria SaaS, né? Há um ano atrás, há 2 anos, quando a gente começou a trabalhar juntos na Dom, tu estava fazendo parametrização do HubSpot Uhum, para um cliente nosso. Tu foi lá, entendeu, estudou toda a base do HubSpot, como que ele funciona, com o que, que ele entrega, o que, que ele gera. E aí a gente conseguiu gerar um monte de visões, de relatórios, possibilidades de tomada de decisão. Hoje, eu leigo que não sou um desenvolvedor, eu posso ir lá no Lovable, digito eu quero fazer um CRM assim, preciso dessas etapas, quero ter esses relatórios, e ele vai gerar para mim. O quanto esse deslumbramento pela facilidade de fazer vai parar em pé, não, de fato isso é um caminho, o quanto isso representa uma ruptura muito. Sabe? Será que o CRM hoje é a carroça e a IA é o automóvel? E assim, aham. cara, tu pode ter carroça e por charme, fazer um passeio para. Mas já tem automóvel, tu não vai precisar andar a cavalo. E Uhum. o que que é fato, o que que é deslumbramento? Eu tenho visto bastante no LinkedIn as pessoas falando, pô, eu gastava 10 mil por mês em ferramentas e a gente fez tudo interno, sabe? Eu acho muito perigoso a pessoa que nunca tocou em desenvolvimento de software ou não entende de produto, vamos lá, não precisa saber programar para entender como é que funciona a ferramenta de software, achar que só porque tem A eu vou conseguir fazer isso tudo, sabe? Dá para fazer muita coisa no Lovable da vida, no Cloud Code, qualquer coisa do tipo, mas grandes corporações ainda dependem da maneira positiva de ferramentas robustas, né? Quanto tempo tem o Salesforce? Década de 90 do Salesforce, pelo menos 20 e poucos anos. E, e achar que, putz, em 3 meses a gente vai fazer a mesma maturidade de uma ferramenta que tem todo esse tempo, eu acho que não é bem esse caminho. Eu acho bem, acho perigoso e bonito ver ao mesmo tempo, porque eu não sei se tu já sabe, o próprio a IA, o próprio desenvolvedor que desenvolve a IA não tá utilizando ela mesmo para criar ela, né? Então tá virando uma bola de neve, o ciclo já se fechou. Mas respondendo para ti, eu acho perigoso as pessoas assim achar a IA vai resolver meu mundo, não é bem assim.
Não ainda e talvez não seja nunca. Sempre vai precisar de alguém que sabe o que está fazendo e revisando, né? Porque não adianta nada eu falar, o cara descrever num texto a operação comercial e monta um funil, a arquitetura do meu funil e qual que vai ser a diferença de tu montar a arquitetura do Sim. funil? É gritante, é de chorar, assim, o que... Mas tu chegar e explicar para IA, vamos montar essa arquitetura do funil dessa operação XYZ. Não, isso aqui não tem nada a ver. Como é que tu vai botar motivo de perda? Que às vezes tem umas loucuras, né? Botar motivo de perda numa etapa de negociação. Não tem nada a ver. Calma Sim. lá, vamos ajustar isso. Aí sim, entendeu? De novo, voltando para o acelerador, né? Pessoa que não entende nada de contabilidade não vai começar a entender tudo de contabilidade. Entende o básico e consegue se apoiar nesse básico para grandes decisões do dia a dia, assim, sabe? Mas não é um megazord da paixão. Aqui é interessante, porque tem muita gente que entende que virou especialista, porque a IA vai lá e cospe Aham. para ele uma coisa ultra resumida em bullet points, e aí eu entendi esses bullet points, eu já posso me considerar um contador ou um especialista em vendas. Mas essa visão crítica, esse olhar do especialista, porque a IA erra muito, né? Ainda Uhum. hoje. E aí tu fez um comentário, tô mudando de assunto um pouco, mas Salesforce como exemplo, uma ferramenta já robusta, com mais de uma década aí de existência, que sempre foi a referência, e aí chega agora a IA rápida, disruptiva, que eu consigo fazer muito rápido, eu me entendo que eu já sei fazer um Salesforce também, eu leigo vou Uhum. conseguir chegar naquele nível. Nós sabemos que não, mas a gente também sabe que a velocidade é muito grande. Tu também mencionou que o desenvolvedor está usando a IA para desenvolver a IA. Uhum. Então eu vou com isso ganhando muita velocidade. Tu acredita que vai chegar um momento, não sei se logo, não sei se em médio prazo ou em longo prazo, em que sim, com uma IA eu vou conseguir fazer o que o Salesforce faz, ele vai deixar de ser necessário pensar. Eu lembro quando surgiu o telefone celular, eu sou velho, né? Então, meu irmão tinha comprado um, foi 2003, o meu irmão comprou um celular. E eu pensei assim, só para se aparecer, né? É um tolo, ele só quer parecer que é o cara Aham. moderno que tá no rápido. Nunca vai pegar isso aqui, imagina. E na época, claro, o celular, a bateria durava 2 horas. Então tem que andar com a bateria reserva e para poder colocar enquanto Aí carrega outra. prende no Prende no cinto. cinto, é o clássico. Cara, se naquela época que surgiu o celular, alguém dissesse, ó, aqui tu vai ter televisão, aqui tu vai ter o teu e-mail, tua conta no banco, a tua rede social, não existe rede social ainda, mas existe um negócio chamado rede social, Aham. teu Orkut vai evoluir, ele vai virar Facebook e vai estar aqui dentro e tu não vai precisar, incrível, hein? Tu não vai usar mais para telefonar. O teu telefone servirá para enviar mensagem porque tu não quer falar com as pessoas. Se tu for falar, tu vai mandar uma mensagem de áudio, ela vai ouvir na hora que ela quiser e vai ouvir em velocidade 2. A velocidade com que se transformou a maneira de se comunicar foi muito rápida. Agora, que velocidade que a produção do dado, do software, do tratamento, da interpretação e de me devolver uma tomada de decisão vai ser rápida também. Putz, eu não quero fazer uma previsão maluca aqui, mas eu acho que em pouquíssimos anos, a capacidade que um Opus da vida, que está evoluindo a cada 3 meses, já evolui para uma versão nova, melhor, cada vez melhor. O Fable lançando, o governo dos Estados Unidos teve que voltar atrás, porque era ela poderosa demais. Quando lança uma IA nova, o cara bota limite de padrão, porque que eles não sabem o limite, então tem que estipular um limite, um terreno infinito, que eu tenho que botar uma barreira fictícia, porque eu não sei até onde o terreno vai. Então, sinceramente, assim, é capaz do final do ano ter uma Uma coisa inteligência que a gente artificial que a nem. gente que assim faz software à vontade, 24 horas por dia, tu tem que falar qual que é o teu objetivo final, ele toma todas as melhores decisões de arquitetura, de stack, ele contrata, ele tu dá o cartão de crédito, ele hospeda teu software, ele faz tudo para ti. E pode estar a 3 meses de distância, assim, é um negócio doido, assim, do meu lado, que eu vejo todas as atualizações que tá tendo, é assim, de eu ficar chocado, sabe? Eu não tava esperando uma coisa tão boa em pouco tempo. O Minecraft, que é um jogo que demorou anos para fazer, acho que faz, assim, menos de um dia tu consegue fazer o Minecraft da vida. Então putz, até a próxima Copa, vai. E, cara, aí pra gente encerrar nosso papo, na tua visão, o quanto dessa velocidade, essa capacidade de evoluir rápido, o quanto isso para a gente, para as pessoas, para as empresas representa uma ameaça, o quanto representa uma oportunidade.
Eu acho que assim, 90-10, sendo 90 oportunidade, porque é, eu tenho que traçar o paralelo com a internet, né? Não é um rouba emprego, mas vai criar um leque de empregos que a gente não imaginava que seria possível, sabe? Por causa que é tão rápido fazer alguma coisa que tem novos paradigmas rolando, né? Mas enfim, desenvolvedor de software meio que sempre vai precisar, porque a IA não faz coisas sozinha, tu tem que ter alguém do outro lado monitorando. Evidentemente que uma pessoa consegue fazer muito mais coisa, o prazo que era de 7 anos fazia em 7 meses. O número às vezes é o mesmo de gente, mas putz, design eu acho muito difícil, que a gente ainda pega muito coisa de que a gente vê é IA, né? Dá pra ver que é IA. Sim. Criatividade depende muito de humano. IA é 0% criativa, né? Ela cria com base em outras coisas. Uma coisa nova, porque a gente sai é, de não ter mensagem pro WhatsApp, né? Não é, a gente vê uma melhoria do telefone, a gente não pensa uma coisa fora da curva, né? A gente não tinha o internet até existir internet. Cara, é muito louco. Às vezes eu começo a viajar filosoficamente comigo mesmo, pensando no impacto que a IA tem, que Aham, esse novo momento sociológico mesmo, que por um lado exige da gente uma alta performance constante. A gente tem que ser bom, a gente tem que ser rápido, a gente tem que ter qualidade, tem que dar resultado. E aí eu crio uma IA que é capaz de compor uma sinfonia. E ela não vai ser criativa, né? é, Mas ela vai pegar parâmetros de notas, escalas. A escala musical ela é uma escala matemática. aham. Ela vai pegar essa escala matemática e vai pegar os parâmetros que ela tem de base e Que é vai. considerado uma sinfonia boa, e É, aí vai. exato. E aí ela vai compor uma peça sinfônica. Vai ter partes que tu vai notar que são plágio. Aham, Vai ter partes que tu vai. Opa, isso aqui eu acho que eu nunca escutei. E, e aí ela meio que quer ocupar um lugar da arte e do tempo e das pessoas aprenderem a fazer, sempre focado muito na performance. Eu tenho que fazer porque aqui eu ganho mais tempo. Qual é aquela IA que é sono, uma que faz músicas. aham, É uma que se tu chega lá e cantar lá, ela vai pegar e bota arranjo de baixo, bateria, guitarra. E o CEO dessa IA, que é um cara de 20 e poucos anos, ele falou assim, cara, é muito chato aprender a tocar um instrumento. Tu não tem por que tu ficar com calo na ponta dos aham, dedos, dói, é desconfortável, demora pra caramba. Cara, bota aqui um prompt, em 5 minutos a tua música sai pronta, não tem por que tu perder tempo. Só que ao mesmo tempo não é uma perda de tempo. aham. Aquela tua atividade de prazer, que tu vai ativar outras áreas do cérebro. E o processo da conquista também, né? Putz, O, tu aprende, ficar com o calo na mão, conseguir fazer uma pestana, ou se for um esporte, tu conseguir, claro, a IA não chegou no esporte ainda, na execução do aham, esporte, ela pode executar uma música, não uma jogada. Mas o meu filho a gente assistindo os jogos da Copa do Mundo, ele perguntou assim, ô pai, tu já pensou que vai chegar um dia que a Copa do Mundo vai ser disputada por IA e que vai ter assim, tu vai ter que botar o prompt do Brasil contra o prompt da Argentina e o cara que botar o melhor prompt vai elaborar uma jogada, a IA dele vai pensar melhor que a do outro e vai ganhar a Copa do Mundo. Eu disse, cara, espero que não. aham. Espero que não. Meu desespero é ter que levar meu filho pra um filme, assistir um filme no cinema de IA, né? Cara, E eu não então, du... Sendo sincero, a gente é muito cabeça dura, talvez, mas eu acho que é inevitável. eu penso nisso o tempo todo. Será que eu tô sendo cabeça dura? Será que eu tô sendo Eu só acho que é resistente à nova onda? inevitável, assim. Porque eu penso, tá, a IA, talvez ela seja capaz de produzir um olhar parecido com o do Al Pacino no Scarface ou no Poderoso Chefão, mas ela não é o Al Pacino. Uhum, E será que vai chegar um momento que eu não vou saber mais o que é o Al Pacino ou não? Se a gente traz, por exemplo, para a escrita, eu gosto bastante de escrever, tu sabes? aham. E eu procuro escrever todo dia no LinkedIn Eu vi um esse texto artigo novo. teu. É bem bom. Cara, todo dia eu escrevo alguma coisa e teve um tempo que eu comecei a usar IA e eu me despersonifiquei. Eu já Uhum, não me identifiquei no que eu estava publicando como assinado por mim. E pior, eu não achei tão bom. Mas aí na hora que eu fui voltar a escrever, eu tive muita dificuldade de recomeçar. E hoje, para mim, isso é um compromisso. Eu não escrevo mais com IA. aham, Eu faço. Eu demoro 1 hora a mais. Demora. Mas é meu. O que está lá é autoral. E aí sim, eu posso levar para refinar a questão de ortografia, uma pontuação aqui, outra ali. Mas a arte do criar. E por que isso? Porque me dá prazer. aham. Porque é bom, eu gosto de escrever.
Então, assim, por que que eu tô terceirizando essa parte que eu sempre gostei de fazer, cara? Que eu sempre tive orgulho de fazer? Imagina no futuro, domingo, ter um robô fazendo churrasco pra ti em casa. Pô, o legal do churrasco é trabalhoso, mas o legal é fazer, cara. É o rito, né? É, Cara, esse exemplo é maravilhoso, né? Porque ainda que a IA possa fazer, ou tanto quanto é legal ter o rito, e eu vou fazer, eu vou escolher a carne, eu vou saber preparar o fogo para chegar na temperatura certa, uhum. e enquanto isso eu vou E, conversar, e vou. queimar o pão de alho, né? E queimar, faz parte, queimar Aham. o pão de alho faz parte. E tem o cara que acha que vai virar um churrasqueiro porque usou a IA. Só que não, porque a IA pode te dar a melhor receita de churrasco do mundo, mas se não souber executar, não vai ser um churrasco. Sim. Né? Não vai ser um churrasco dali. Devagamos pra caramba, hein? Pô, e aí é bom, né? Fui por outro caminho e agora eu queria mais uma hora pra ficar falando de churrasco. Sinceramente, quando eu vi o tempo que faltava 9 minutos, eu fiquei surpreso. Pois é, eu também. A gente, talvez não sabe, tem um cronômetro aqui embaixo, a gente vai vendo o tempo sendo marcado. E aí o papo começou aí, e acho que esse papo já rende mais um episódio pra gente ficar aqui divagando, Aham, filosofando. com certeza. E sim, acho que tem uma parte de mim que é muito velha já e que acha que a IA vai tirar a beleza do mundo. Vou devagar mais um pouco. Eu lembro como que eu ouvia música antigamente, como que a música é consumida hoje. Quando eu falo para os meus filhos, assim, tá, mas tu ouvia com teu tiranossauro no quintal? Porque não faz sentido tu achar bom esperar para chegar um disco preto gigante para colocar e Aham. ter que virar de lado, tu não pode só passar para frente. A pessoa é muito ansioso, né? Cresceu ansioso. E aí quando a gente vê, de novo, vamos filosofar pra caralho aqui. Aí desdobra pro campo emocional. Cara, sim, havia burnout nos anos 80, mas talvez não fosse um surto, porque talvez também não tivesse essa ansiedade de eu preciso para agora, para ontem, tá atrasado. A gente tá sempre atrasado, cara. A gente tá sempre atrasado, a gente tá sempre um passo atrás. E acho que saber dosar isso e tá, eu não tô tão atrasado assim. E se eu tiver tudo bem, eu pego o próximo ônibus, eu não Aham. preciso pegar esse agora. Vamos curtir mais um pouco a paisagem aqui, né? Perfeito. Beto, Exatamente. obrigado. Não passamos por todas as perguntas, fomos para outras que não tínhamos planejado, mas acho que foi bem legal o papo mais uma vez. Obrigado por ter. Compromisso, hein? Uma vez por mês tem que Com estar aqui. certeza, com certeza. Obrigado, pessoal. Bom estar aqui de novo nesse outro lado da mesa agora. Espero não termos devagado demais. Eu tenho certeza que o conteúdo foi muito bom. A gente vai com certeza falar mais vezes sobre tudo. A gente pode fazer um sobre IA, que eu acho que o pessoal deve gostar Sobre o bastante. churrasco, Sobre churrasco. antes de começar o episódio, a gente estava falando sobre futebol. Vamos falar sobre Aham. futebol, sobre as É, seleções de destaque. eu acho que vai ser muito legal o pessoal conhecer a gente, né? Que eu acho que é o Sim. principal, e eu acho que por isso um bate-papo longo, sem interrupção, sem alguém descascando um sabonete do fundo aqui, é só uma conversa, sabe? Acho que é muito bom. Aí, então já vamos aproveitar. Tem algum papo, algum tema, seja de vendas, de dado, de IA, que vocês gostariam que eu e o Beto trocasse uma figurinha aqui, conversasse sobre, trouxesse? A gente pode trazer insumos, literaturas, insights. Manda pra gente, escreve aqui nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em conversar, trazer informação de qualidade, referendada, referenciada, para a gente aprofundar aqui a conversa do seu Sniper. Beleza, meus queridos? Muito obrigado pela audiência de vocês, por mais essa quarta-feira. A gente volta semana que vem com mais um conteúdo. Não esqueça de seguir a Dom em todas as redes sociais, o seu Sniper. A gente tem Instagram, tem LinkedIn, tem. Enfim, vou deixar todos os links aqui embaixo. Contamos com vocês. Obrigado e quarta-feira que vem a gente está de volta com mais um episódio do Seu Sniper. Valeu!